Desde o dia em que o governo do PT subiu a rampa do Planalto, já dava para saber que a gestão seria um desastre. Mas agora, até o próprio governo está sentindo o peso do caos que foi criado. E não é só na economia que está derretendo. A comunicação também é uma tragédia. O Lula, aquele Lula lá do passado, o grande articulador político, sumiu. O Lula de hoje está parecendo aquele meme do John Travolta, olhando para os lados perdidos, sem saber para onde vai ou como vai. O que motivou tudo isso? O governo ele mergulhou numa crise, num triângulo de crise interna que tem vários lados, não é um triângulo simples, é um triângulo gigante, e que a gente vai começar a destrinchar esses vários lados que fizeram com que o governo Lula tivesse a desaprovação histórica que está tendo hoje. O governo anunciou a tão esperada isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Bom, aquilo que eles esperavam não está acontecendo muito bem, porque ninguém entendeu direito como isso vai funcionar, já que a comunicação foi péssima. Depois, porque a isenção foi empurrada para 2026, coincidência que seja ano de eleição? Difícil acreditar que não, de um governo tão populista como o governo do PT. Mas como tudo no governo do PT, o dinheiro não nasce em árvore. Então, para cobrir o buraco nas contas públicas dessa isenção, o que eles fazem? Eles aumentam impostos. A taxação sobre os importados da Shein, da AliExpress e outras plataformas foi um dos primeiros alvos sentido por quem gostava de fazer algumas comprinhas. Mas o pior veio depois. A Receita Federal anunciou que iria monitorar todas as movimentações bancárias de uma forma diferente de quem ultrapassasse os R$5.000 por mês. E hoje em dia isso não significa mais tanta coisa. Isso significa mais burocracia, menos liberdade financeira e, claro, mais uma forma de sufocar o bolso das pessoas. Toda aquela polêmica lá aconteceu e a gente sabe que a real intenção era sobre mais taxação. Enquanto tudo isso acontece, o governo não decide se Lula vai ser candidato à reeleição ou não. E a cada nova pesquisa, a popularidade do petista está despencando. Nunca antes na história de um país, desse país, Lula teve uma aprovação tão baixa de governo. Então tem uma sensação de fragilidade dentro do próprio partido. Tanto é que o Planalto já está levantando novos nomes que poderiam assumir esse bastão e que, enquanto isso, o custo de vida para todo mundo vai ser pago por todos nós. O Brasil está mergulhando nesse triângulo de crise, propostas econômicas ruins, aumento de impostos, um governo que não sabe nem se continua ou não, e o Lula parece realmente perdido, sem saber para onde olhar, sem rumo, sem uma saída. A gente não sabe se o impeachment vai para frente e vai antecipar a saída dele do governo, ou se eles vão ganhar no tapetão no final. Ninguém sabe o que vai acontecer. O mercado agora começa já a precificar a saída do Lula da presidência da República. Os juros futuros parece que começam a cair, o dólar começa a cair, a bolsa começa a subir, já de olho nessa aprovação, ou melhor, na reprovação recorde do Lula. Outro ponto fundamental que trouxe essa maior desaprovação do governo foi com relação aos abusos cometidos por quem deveria defender a Constituição, quem deveria proteger a justiça, quem deveria fazer a justiça acontecer. As pessoas estão entendendo que aqueles que deveriam proteger o sistema como um todo estão cometendo os maiores abusos em conluio com o Poder Executivo, Judiciário e Executivo juntos em um só propósito. Aquilo que estão fazendo de perseguição política com aqueles que deveriam ser anistiados, com rivais políticos, com censura, tudo isso inflou ainda mais o desespero e a repulsa de pessoas que já eram contrárias contra o governo e acenderam um alerta na cabeça de pessoas mais moderadas, que não concordam com censura, apesar de acharem que talvez nenhum dos dois candidatos era o ideal e que por isso talvez votou no Lula por conta de boas intenções propagadas pelo candidato. Além disso, o Arthur Lira, agora com o Hugo Mota, o Congresso, aí não falo só da Câmara, mas no Senado também, teve acesso a emendas recorde. Aquele Lula, que era o grande articulador, que foi conhecido como tal, que veio o Lula lá do começo, desde as entidades sindicais, parece que sumiu. Não sei se não está mais acostumado com as modernidades, mas é só colocar um microfone perto do Lula que já dá temor nos seus marqueteiros. A gente viu inclusive um vídeo sobre isso. O Bolsonaro, que era tão criticado por falar besteiras, e falava besteira mesmo, devia ter ficado quieto, e até agora, a propósito, fazendo um parênteses, o Cacai, que é um grande defensor do Lula, um advogado que tem ampla influência no STF, que andou até de shorts lá no STF, que eu até conheci ele pessoalmente, eu acho que eu não tenho foto com ele porque não tive nenhum orgulho de bater foto com o Cacai, mas estive com ele numa época em que eu
fui junto com acadêmicos de direito para lá, ele admitiu numa carta pública que o PT está desesperado porque já está à procura de novos adversários. Aliás, procura de novas pessoas para substituir o Lula. E o Lula, que era o grande articulador político, agora que em épocas de rede social a mídia não consegue controlar tudo, dá calafrios para os seus aliados quando tem um microfone nas mãos, porque fala muito mais besteira do que o Bolsonaro falava. E que, é claro, a mídia daí ampliava aquilo que ele falava, e quando é o Lula, acaba passando o pano. A gente já teve vários exemplos disso. Só que o problema é que com economia você não pode maquiar as coisas. Não dá para maquiar uma economia ruim, as pessoas sentem lá na ponta. Com as medidas keynesianas, você pode até inflacionar, você pode jogar mais para frente uma crise, isso é compreensível. Só que a gente está num momento em que o governo não consegue mais ajustar as suas contas públicas facilmente. O governo ele consegue se financiar de três maneiras. Ou ele aumenta impostos, o que no Brasil a gente já passou muito do montante adequado, que as pessoas não toleram mais aumento de impostos, é muito mal falado. Ou você imprime dinheiro e você gera mais inflação. E qual que é o problema disso? A inflação é uma espécie de imposto escondido. O brasileiro já vivenciou grandes períodos de hiperinflação, de inflação. Então ele sabe que a inflação é uma coisa ruim, ele sente na pele, o preço das coisas estão ficando mais caros. Então o brasileiro também não aceita mais inflação. Ou o terceiro ponto que o governo pode fazer é emitir mais dívida, pegar dinheiro do mercado. Só que isso faz com que as taxas de juros subam, porque o mercado é um bem como qualquer outro. As notas financeiras, sejam elas digitais ou impressas, elas são bem. Quando alguém pega esse dinheiro para ela deixa menos dinheiro circulando na economia. E a taxa de juros é o preço do dinheiro. Então a taxa de juros sobe quando o governo pega o dinheiro para ele. Por quê? Porque dinheiro é um bem escasso, ele fica com mais dinheiros na mão dele e sobra menos para as pessoas. Então as taxas de financiamento imobiliário ficam mais caro, então o custo de moradia para as pessoas fica mais caro. As taxas para comprar um automóvel sobem, então fica mais difícil para as pessoas financiar. A taxa de financiamento estudantil fica mais caro. O governo acaba aí tendo que subsidiar em contrapartida e cria programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, cria programas estudantis, como a gente já viu diversos desses programas. Tudo isso ele faz de uma maneira mais ineficiente do que a iniciativa privada, o que deixa a situação econômica ainda pior. Porque ao invés de ele deixar o mercado fazer isso livremente, ele toma essa atividade e faz para si. Num ciclo vicioso. O governo não consegue mais tomar dívidas, a gente está em recorde de dívida pública, o que fez o preço da bolsa cair, o dólar subir, que impacta basicamente toda a economia do país, está tudo hoje em dia atrelado ao dólar, que impacta o custo de financiamento, o custo do dinheiro. O dinheiro é uma matéria-prima essencial para novos empreendimentos. A poupança é um dos requisitos fundamentais para novos negócios, para investimento em produtividade. Se você não poupa o dinheiro, se você não tem dinheiro, você não consegue investir em novos maquinários e mais tecnologia, você não consegue ampliar a sua capacidade produtiva, e o Brasil só vai conseguir ser um país de primeiro mundo aumentando a produtividade. Só que a gente não faz o básico, que é deixar as pessoas pouparem, ter capital, e sem isso a gente fica tudo mais caro. Então o Lula colocou o Brasil numa situação muito complicada, que está afetando diretamente as pessoas, não está conseguindo maquiar isso, isso vai influenciar diretamente nas chances dele de reeleição. Felizmente, porque a gente não aguenta mais o Lula no poder. Então, se tu gostou desse vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil e para que a gente tire muito em breve o Lula, e muito em breve eu estou falando em 2 anos, né, que passa rápido, o Lula do poder para a gente melhorar o nosso país.